Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 26 de outubro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Submissão à Vontade Divina. O texto que serve como base, Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Antes de podermos analisar o conteúdo da nossa lição de hoje, eu gostaria de convidá-lo para orar comigo, pedindo ao Espírito de Deus para que nos ilumine, para entendermos o que Ele tem para nós. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Temos aprendido tanto através dela, mas nos ajude a podermos viver os princípios da mesma. Pois em nome de Jesus que nós oramos, pedindo ainda que Teu Espírito fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Quando pensamos aqui sobre Abrão e a postura que ele tomou em cada um dos momentos nos quais ele teve que se posicionar, nós percebemos que Abrão, ele realmente andava com Deus. Uma das características de alguém que anda com Deus é alguém que submete a sua vontade à vontade de Deus. Existem circunstâncias nas quais nós pensamos que determinada atitude é a melhor que nós podemos tomar. Mas quando entendemos que estamos em missão juntamente com Deus e que Deus tem um propósito para a nossa vida em cada lugar onde Ele nos coloca, então nós temos a possibilidade de poder viver aquilo que são os princípios da missão de Deus enquanto nós caminhamos junto com Ele. Foi o que Abraão entendeu. E eu mostro para você, pelo menos em 3 momentos que vão aparecer aqui no contexto da nossa lição, exatamente isso. O primeiro é o contexto do seu chamado. Abraão vivia numa cidade muito próspera, a cidade de Ur dos Caldeus. Nas ruínas da cidade de Ur, nós descobrimos algumas coisas realmente muito interessantes. Era uma cidade com uma tecnologia muito avançada para a sua época. Um lugar realmente quente, mas um lugar onde você encontrava, por exemplo, entre outras coisas, você encontrava água encanada dentro das casas. Estou falando num período de aproximadamente 1.800 anos antes de Cristo. Alguma coisa realmente tremenda. Mais do que isso, nas casas daquele mesmo lugar, havia um sistema de janelas que eram um pouco mais altas, que faziam com que o vento circulasse por dentro da casa e fizesse com que a casa tivesse uma sensação de frescor. Estamos falando, portanto, de um lugar onde Abrão, que era de uma família muito respeitada, ele com certeza tinha todo o conforto. E agora Deus se aproxima dele e o chama para viver em missão com ele. E ele é chamado para sair dessa cidade, da casa dos seus pais, e de ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Lá em Hebreus, no capítulo 11, o texto ainda vai mencionar que Abrão nem sequer sabia exatamente para onde ele iria quando Deus o chamou pela primeira vez. Ele vai descobrir isso no decorrer do caminho. É bem verdade que quando descobre, ele também não fica tão feliz, porque talvez se lá no chamado Deus tivesse dito de cara que queria que ele fosse para a terra de Canaã, conhecendo a fama dos cananeus, talvez ele não tivesse a força que ele precisaria para tomar a decisão naquele momento. Mas ele submete a sua vontade à vontade de Deus. Ele podia dizer, eu não quero ir, eu tenho minha vida estabelecida aqui, mas a Bíblia simplesmente diz que Abraão fez como o Senhor lhe havia ordenado. Um outro momento em que vemos a submissão da vontade de Abraão à vontade de Deus foi no contexto da escolha da terra. Logo depois que ele volta do Egito, ele acabou ficando muito rico e Ló junto com ele. Quando ele finalmente está disposto a obedecer à vontade de Deus, e eu quero aproveitar e abrir aqui uma janela para poder te dizer que todas as vezes que a gente resolve fazer a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus, a gente acaba recebendo, ao invés de bênção, maldição. Parece que no final da história de Abraão lá no Egito, ele recebeu uma grande bênção, porque o faraó deu a ele servos, servas, rebanhos, ele voltou muito rico de lá. Entretanto, quando ele chega na terra de Canaã, ele começa a ter problemas dentro de casa. Os seus servos e os servos do seu sobrinho começam a brigar. E Flávio José, historiador judeu, dá a entender, inclusive, que os servos começaram a se matar uns aos outros. A situação foi muito grave, muito séria, a tal ponto que a família teve que se dividir. Ló teve que ir para um lado e Abrão para o outro. Abrão
poderia ter dito, olha, eu vou seguir nessa direção, você vai naquela outra. Mas Abraão, ele submete a sua vontade à vontade de Deus. E quando ele, provavelmente, ele acabou orando ao Senhor Deus, e o texto de Gênesis capítulo 13, versos 14 e 15 nos diz, o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Num primeiro momento, quando Ló escolheu a melhor parte da terra, Abraão podia dizer, isso não é justo. Mas Abraão entendeu que aquela era a vontade de Deus. De alguma forma, o Senhor Deus o abençoaria. E Deus acaba ficando feliz percebendo essa postura de Abraão, porque Deus se aproxima de Abraão e diz, Abraão, não te preocupa com isso. Porque tudo que você está vendo, para o leste, para o oeste, para o norte, para o sul, tudo isso vai ser seu. Ele podia dizer, não, isso não é justo, eu tenho que escolher primeiro. Aliás, o direito era dele. Ele passou o direito para o sobrinho. Porque ele queria, na verdade, ao invés dele ter que escolher, ele queria que através das circunstâncias Deus escolhesse por ele. É uma coisa realmente tremenda. Na própria destruição de Sodoma e Gomorra, quando Deus ele revelou o destino das cidades, é bem verdade que Abraão tentou salvá-las, ele argumentou, ele intercedeu pelas cidades. Mas como não havia sequer 10 pessoas justas naquele lugar, eles foram destruídos. Você não percebe Abraão dizendo, Deus, isso não é justo, por que você fez isso? Abraão se submeteu ao Senhor e aceitou o juízo sobre as cidades. Mesmo que isso tivesse trazido grande tristeza para o seu coração. Deus foi capaz de usar Abraão por causa da submissão que Abraão teve da sua vontade à vontade dele, à vontade de Deus. Em todas as circunstâncias, nós percebemos o Abraão agindo dessa maneira. É assim que nós devemos agir no presente. Entender que Deus tem um propósito maior para a nossa própria vida. E quando entendemos isso e nós oramos e dizemos, Senhor Deus, por favor, intervém. A primeira coisa que a gente deve dizer é, logo depois de colocar isso diante do Senhor, é dizer, mas Senhor, que não seja feita a minha vontade, senão a sua. Tem coisas que o Senhor sabe que eu não sou capaz de ver. Então, por favor, reaja ou responda de acordo com a tua vontade. Quando nós agimos dessa maneira, nós temos a possibilidade de poder ver grandes coisas feitas pelo Senhor. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que nos ajudasse a viver de forma sábia dessa maneira. Você não quer se unir a mim? Obrigado, Pai, porque tua palavra nos mostra a postura de Abraão diante das circunstâncias da vida, sempre submetendo a sua vontade à vontade do Senhor. E isso nos mostra como ele conseguiu prosperidade dentro daquilo que foi a missão de Deus junto dele. Ajuda-nos a podermos submeter também nossa vontade à tua em todas as circunstâncias. Aproveito para colocar os pedidos que os nossos irmãos e irmãs tanto enviaram para o canal, como também nesse momento oram comigo e colocam diante do Senhor. De acordo com a tua vontade, Pai, intervém na vida de cada um. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?